Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre uma novidade que saiu no final do dia de ontem, quarta-feira, sobre a subscrição que o Gary 11 estava fazendo. Não sei se vocês notaram, mas a cotação do Gary 11 no final do pregão de ontem caiu bastante a sua cotação, ficando abaixo dos R$ 9, aproximadamente ali uns R$ 8,80 aproximadamente, porém a cotação se recuperou. E no dia de ontem, o Gary 11, por meio da sua gestora e administradora, eles soltaram aqui um documento mostrando como foi a subscrição de cotas que eles estavam realizando, né? Que foi aqui a 6ª emissão de cotas do Gary 11. Essa emissão veio muito abaixo dos objetivos do fundo. Se vocês notarem aqui, ele menciona o seguinte, que os atuais investidores cotistas do fundo subscreveram aqui um pouco mais de 2,7 milhões de cotas. Outros investidores subscreveram aqui um pouco mais de 18,7 milhões de cotas. Então, somando o total, foram subscrevidos aqui 21.592.000 cotas, aproximadamente, o que equivale a 194 milhões de reais, aproximadamente. Então, esse daqui foi o valor que o fundo ele conseguiu captar por meio dessa 6ª emissão de cotas. Porém, o objetivo inicial do fundo era captar, deixa eu mostrar aqui para vocês, o valor de 450 milhões de reais, que era o seu montante total. E essa emissão poderia chegar até a 562 milhões com os lotes adicionais. E se vocês repararem aqui, para ele poder captar esses 450 milhões de reais, o fundo ele criaria 50 milhões de novas cotas. E se vocês notarem aqui, nesse documento que eu já li para vocês, só foram subscrevidos um pouco mais de 21 milhões de cotas. Então, essa subscrição do Gary 11 não chegou nem na metade do valor que era o objetivo inicial da gestão de 450 milhões de reais. Foi superior ao valor mínimo, né, que seria de 5 milhões, se eu não me engano, mas de modo geral não foi uma emissão tão boa assim. Então, pelo menos na minha visão, essa emissão aí ficou muito a desejar. Muitos investidores decidiram não participar dessa nova emissão. Um dos fatos foi pela questão da gestora, ela imputar para o fundo, no caso para o cotista, pagar 40% das taxas dessa emissão. Então, muitos investidores aí ficaram chateados com essa situação que a gestora ela realizou. E por outro lado, também não estava compensando subscrever, já que a subscrição estava a R$ 9, como vocês podem notar aqui, novamente, o preço de subscrição seria os R$ 9, porém a cotação ficou praticamente nesse valor, de R$ 9, R$ 9,02. Então, compensava muito mais o investidor, que já é cotista do Gary 11, comprar diretamente no home broker de outro investidor do que subscrever. Porque a subscrição, ela leva tempo até aquelas cotas que você subscreveu, ela se integralizar para o fundo. Então, você só iria receber rendimentos daqui 2 meses aproximadamente. E você comprando diretamente de outro investidor, a partir do momento que você comprou, você já é dono daquelas novas cotas a poder receber. Então, esses foram aí os 2 motivos principais que os investidores, de modo geral, decidiram não investir, ou no caso, não participar dessa 6ª emissão de cotas do Gary 11. Por esse motivo que teve aí uma aderência relativamente baixa. Se contarmos que o fundo atualmente, ele conta aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O fundo ele tem um pouco mais de 272 mil cotistas. Então, realmente, poucos cotistas aí participaram dessa nova emissão de cotas. E agora, pessoal, a questão principal é saber como é que o fundo ele vai fazer para pagar os imóveis que ele comprou da Carrefour. Vocês têm ciência, você que é investidor tem ciência que recentemente, no mês passado, o Gary 11 anunciou aí a compra de 15 imóveis que são do grupo Carrefour, porém da bandeira Atacadão, com o valor investido aqui de 725 milhões de reais. Essa nova emissão de cotas ajudaria o fundo a poder pagar essa dívida que ele adquiriu. Devemos lembrar que lá no início do ano, o fundo ele fez uma subscrição que ele conseguiu captar muito bem, captou lá 625 milhões de reais, que foram usados para ele ter caixa e pagar suas amortizações, sendo que naquela época o seu caixa estava muito pequeno, ele não teria condições de continuar pagando as amortizações dos seus CRIs, e também aquele valor serviu para ele poder comprar os novos imóveis que ele adquiriu lá no mês de março, abril aproximadamente, que foram 21 imóveis, 20 deles comerciais e um logístico, que foram aqueles ativos do Grupo Pão de Açúcar e também do Grupo Mateus, além daquele imóvel logístico da Almanara. Então, aquele valor que ele captou lá na 5ª emissão de cotas no início do ano serviu para ele poder ter caixa suficiente para poder pagar esses novos imóveis.
Além disso, naquela época, ele também havia vendido aquele imóvel lá de Salvador, da BRF, o que diminuiu a sua alavancagem e também gerou um lucro. E novamente a gestão tentou fazer essa movimentação. Atualmente tem uma proposta interessante do fundo ele vender aquele imóvel que também é da BRF, o que vai diminuir bastante a sua dívida em 145 milhões aproximadamente, e também vai ter um lucro em cima disso de 60 e poucos milhões de reais. Porém, a captação ela foi pequena, né? Em comparação com o objetivo do fundo, que era captar 450 milhões de reais e que poderia chegar a 562 milhões de reais, ele conseguiu captar apenas 194 milhões de reais. Então ele vai ficar aí com uma dívida elevada em comparação com o valor que ele adquiriu esses ativos. Foi de 725 milhões de reais. Então a principal questão agora é saber como é que a gestora ela vai se virar para poder conseguir honrar os seus compromissos, né? Aquele valor que ele tinha lá no passado foi justamente para poder assumir os compromissos daqueles imóveis que ele comprou lá no início do ano, lá no primeiro semestre. E para poder ajudar ele a pagar esses 15 novos imóveis que ele comprou aqui da Carrefour no valor de 725 milhões de reais, ele estava fazendo exatamente essa sexta emissão de cotas para ele gerar ali um caixa suficiente para poder honrar os seus compromissos futuros. Mas como eu já mencionei, a emissão foi muito abaixo da expectativa da gestora. Então agora a gestora vai ter aí que trazer informações de que maneira que ele vai honrar os seus compromissos, os que ele já tem, e esse novo agora que ele adquiriu aí, 725 milhões de reais. Nesse mesmo documento aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, a gestora, ela menciona exatamente isso. Ela menciona o seguinte, ó, que a gestora atenta ao atual reconhecimento da sua base de cotistas em relação à fotografia geral do fundo, principalmente no que tange disponibilidades, nível de alavancagem e diversificação de setores, como holística, o momento atual do fundo. Dessa maneira, mesmo considerando a potencial operação de venda envolvendo o ativo BRF Visa, que foi comunicado no último dia 17 de outubro de 2024, que caso seja finalizada, aumentará a disponibilidade do fundo e reduzirá sua alavancagem, a gestora ela irá realizar uma nova emissão de cotas ainda esse ano, que foi justamente essa sexta emissão de cotas, e que ele menciona com qual objetivo. Ele menciona o seguinte, ó, que seu principal objetivo será o de manter o atual equilíbrio do fundo entre disponibilidades e obrigações assumidas após a finalização dessa operação. Então, como eu mencionei, o fundo ele adquiriu aí mais um compromisso de 725 milhões de reais, porém a disponibilidade dele agora vai ficar pequena, já que sua emissão não chegou a 50% do seu objetivo. Então, como é que o fundo ele vai conseguir manter esse equilíbrio entre disponibilidade e obrigações assumidas, já que essa emissão não foi muito boa? É exatamente isso, as explicações que a gestora aí vai ter que trazer no seu relatório gerencial. Eu acho que esse é o momento ideal para a gestora aí ser mais transparente possível sobre como é que vai ficar os seus compromissos assumidos, as suas obrigações. Então, na minha opinião, essa foi a principal questão que ocasionou essa queda tão acentuada aí na cotação do GARI 11, porém que já voltou aqui para os R$ 9,00. Então, essa última emissão do GARI 11 ficou aí muito longe do desejável. E agora, como eu mencionei, os investidores, de modo geral, ficam um pouco preocupados, né, ansiosos sobre como a gestão ela vai fazer para poder conseguir honrar os seus compromissos assumidos. Vamos esperar aí os próximos relatórios gerenciais ou dos comunicados da gestão, que dessa maneira a gente possa aí se inteirar como é que vai ficar a situação do fundo e dessa maneira decidir se vale a pena continuar investindo no GARI 11, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.